Galera, eu tô vindo hoje aqui com vocês. Bom dia, nono ano, né? Ou boa tarde ou boa noite, eu não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, tá? Para correção dos exercícios que foram passados no dia 11/3. Foi a nossa última aula. E a Gabi, a gente conversando, ela pedindo explicação para fazer o exercício, a Gabi, ela deu um toque para mim. A gente não tinha corrigido esse exercício. Nós só corrigimos a número 2. Mas a número 1 e a número 3, nós não corrigimos. Então a gente vai fazer isso. Só que eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu faço as 4 primeiras da primeira e faço as 4 primeiras da terceira. Como a segunda já foi feita, tá tranquilo. E o restante, a galera me manda por foto somente o resultado, tá ok? Mas assim, manda o resultado, mas também manda o comando de questão. Eu quero ver como é que você fez, tá? A primeira, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo para que a gente escreva as equações do segundo grau na forma ax² mais bx mais c igual a zero, que é o que a gente chama de forma reduzida, com base nos coeficientes dados. Ele está dando os coeficientes para vocês. Então a primeira questão já nos dá os coeficientes. Então olha, a letra A, ele diz que o A vale 3, ele disse que o B vale 0 e ele diz que o C vale 4. Só para lembrar, colocar uma equação na forma reduzida é você trazer todos os coeficientes e igualar a zero, mais C igual a zero. Lembra? Então, todas as vezes que você tem uma equação do segundo grau igualada a zero, né, você tem o que a gente chama de forma reduzida, ok? Então, ó, agora fica fácil. Observa que o coeficiente A, ele multiplica com x². O coeficiente B, ele multiplica com x. E o C, lembra? É o termo independente. É aquele cara que não precisa do x. Ele é sozinho. Ele é um número, tá? Então, aqui em cima, o problema já nos deu os valores que ele quer que substitua. O A vale 3. Então, onde você vê o A, você vai colocar 3. Só que não esquece de trazer o x². Vem o sinal de mais. Quanto vale o B que foi dado? O B vale 0. Aí você vai colocar 0x mais... O C vale quanto? O C vale 4. Né? Foi o valor que ele deu. E tudo isso igual a 0. Só lembra de uma coisa. 0 vezes alguma coisa dá 0. Então isso aqui some. Na realidade, ou então, a resposta dessa questão é 3x² mais 4 igual a 0. Essa é a forma reduzida quando os coeficientes dados A igual a 3, B igual a 0, C igual a 4. Ok? Vamos para a letra B? A letra B, ele também pede a mesma coisa. E ele dá o valor dos coeficientes. Ele diz que o A vale 5. Ele disse que o B vale meio. E ele disse que o C vale 0. Certo? Só para lembrar, forma reduzida, ax² mais bx mais c igual a 0. Ok? E aí é só substituir. Qual é o valor do A que ele deu lá pra gente? O valor do A vale 5. Então vai ficar 5x². O valor do B é meio positivo. Com o positivo desse B, vai ficar mais meio de x. Ok? E o C, ele diz que vale 0. C valendo 0, não é preciso colocar. Tudo isso igual a 0. E essa é a questão. Ok? O que é na realidade que ele faz? Ele te dá os valores dos coeficientes,
ele te dá o valor de A, de B e de C, e você tem que substituir na equação reduzida. É isso que ele quer. Só lembrando que a forma de uma equação do segundo grau sempre é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Observa que eu estou relembrando toda hora a mesma coisa, certo? Vamos para a letra C? A letra C ele pede a mesma coisa, só que ele já dá outros valores de coeficiente. Ele dá o A igual a 1, ele dá o B igual a menos 2 e ele dá o C igual a 3. E aí ele pede na forma reduzida, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se você já decorou, se você já mecanizou, pode fazer direto, não precisa nem mais estar trazendo isso aqui, tá ok? Já pode fazer direto. Observa que o número 1, ele não é necessário vir aqui na frente, tá? Então só vem a letra. Então ficaria x ao quadrado. Observa que o b é menos com mais da fórmula, fica menos 2x, certo? E o c vale 3, positivo com positivo mais 3 igual a 0. Esse é o valor reduzido da equação, ok? E vamos para a última. A última, letra D. Lembra que depois vocês vão fazer o resto, tá? Ele dá o A igual a 3 meios, o coeficiente A ele dá 3 meios, o B ele dá o valor de 0 e o C ele dá o valor de 2/3, certo? 2/3. E ele quer que coloque na forma reduzida. Só lembrando, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, ok? E aí o que a gente faz? Substitui os valores. O valor do A é 3 meios, 3 meios de x ao quadrado. O valor do B é 0, isso aqui não tem valor para mim, então ele vai zerar aqui, mas o C ele deu o valor, 2/3 positivo. 2/3 igual a 0, e é isso que foi pedido. Bem, galera, essa aqui é a primeira questão, certo? Agora, deixa eu tirar o clipe daqui, nós vamos passar para a terceira questão, ok? A terceira questão, a segunda questão nós já tínhamos feito, né, que ela é bem mais simples, mas a terceira questão nós não tínhamos corrigido, porque foi dada a matéria no dia. E aí o que diz a terceira questão? Vamos escrever ela aqui. Deixa eu posicionar o papel. Terceira questão. Faço as 4 primeiras. O que fala a terceira questão? A terceira questão fala o seguinte: encontre as raízes das equações do segundo grau incompletas, tá? Nós já vimos ax ao quadrado mais bx igual a 0 e nós já vimos ax ao quadrado mais c igual a 0, tá? Só para lembrar, toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0, a gente sempre tem que colocar em evidência. Então eu vou colocar sempre o de menor expoente ou o menor número, né? No caso aqui, ó, é a letra x. Se eu colocar a letra x, vai ficar o quê? Qual é o número que multiplicado por x que vai me dar ax ao quadrado? Só pode ser ax. Mas qual é a letra que multiplicado por x vai me dar bx? Só pode ser o b. E tudo isso igual a 0. Só lembrando que toda equação do tipo AB, o primeiro valor, ou seja, a primeira raiz, ela é tirada de fora. Então, o meu x1 é igual a 0. E a minha segunda raiz é tirada daqui de dentro, ó.
tirada daqui de dentro do parêntese. Então vai ficar ax mais b igual a 0. Se eu não me engano, nós fizemos uma questão parecida com essa. Eu não sei se está no livro, eu não sei se foi feita no caderno, mas nós fizemos uma parecida. Eu só estou lembrando para vocês como é que é. Então, o que a gente faz? Eu quero saber o valor do x, ó. Só que esse b está me atrapalhando, esse a está me atrapalhando. Então, eu vou pegar o b, que é positivo, e vou jogar ele lá para o segundo membro. Aí ele troca, ele fica com o sinal oposto. Então, ficaria ax igual a menos b. Só que esse a está me atrapalhando. Eu quero saber o valor do x. Se o a está multiplicando, quando ele passar para o outro lado, ele vem dividindo. Então, x igual menos b sobre a. Essa é a segunda raiz. Solução para essa questão seria 0 e menos b sobre a. Ok? Deu para entender? Legal? Isso é do tipo AB. E do tipo AC? Como é que eu faço do tipo AC? A do tipo AC é mais fácil. Ax ao quadrado mais c igual a 0. Observa que o c está me atrapalhando e esse a está me atrapalhando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ax ao quadrado é igual, vou passar esse c que está positivo para o outro lado. Ele fica com sinal contrário, menos c, certo? Logo, se o a está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual menos c sobre a. Ok? Mas eu tenho uma potenciação. Eu não quero saber o valor da potenciação. Eu quero saber o valor do x. Qual é o inverso da potenciação? É a radiciação. E só não esquecendo que quando você trabalhar com equação do segundo grau, você tem que ter duas raízes, um x1 e um x2. Logo, x é igual mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Certo? Aqui você vai ter a solução para ela, você vai ter uma raiz positiva de menos c sobre a, uma raiz negativa, perdão, vamos botar a primeira negativa, e depois você vai ter uma raiz positiva de menos c sobre a. Isso aqui seria a resposta, tá? A gente tem que lembrar de uma coisa, que esse c aqui negativo, tem que tomar muito cuidado com ele, tá? Com o tempo, a gente vai começar a perceber o que a gente deve fazer. Num primeiro momento, o que eu quero de vocês é lembrar como é que faz, tá ok? Agora que eu já lembrei como eu faço, eu vou resolver as questões. Então, vou virar a página de novo e vou continuar a terceira questão. Logo, a terceira questão, número 1, deixa eu fechar aqui com grampo, porque senão o ventilador leva a página e fica uma bagunça só. Vamos lá. Então, a letra A da terceira é mais ou menos assim. A letra A da terceira questão é mais ou menos assim: 2x ao quadrado menos 50 igual a 0, certo? Observa, a primeira coisa que eu tenho que saber, qual é o tipo dessa equação? Ela é do tipo AC, ok? O que eu tenho que fazer logo de cara? Pegar o C e jogar lá para o outro membro. Quando eu jogar para o outro membro, ele troca de sinal. Então vai ficar 2x ao quadrado, que é igual, se ele era negativo, ele passa para o outro lado positivo, ok? Mas esse 2 está me atrapalhando. Se ele multiplica, ele passa para o outro lado dividindo. X ao quadrado é igual 50 dividido por 2. A metade de 50 dá 25. X ao quadrado igual
a 25, certo? Só que eu não quero saber o valor de x ao quadrado, eu quero saber o valor do x sozinho. Então, se eu tenho uma potenciação, o meu inverso vai ser a radiciação, só que vai ser mais ou menos raiz quadrada de 25, de onde se conclui que o teu x vai ser igual a mais ou menos 5, ok? Solução para ela seria menos 5 e depois mais 5. Gente, geralmente se coloca o negativo primeiro, tá? Porque ele está vindo à esquerda. Então sempre se colocar o positivo primeiro e o segundo negativo, tanto fez, tanto faz. Geralmente se coloca os números negativos à esquerda e os números positivos à direita. Geralmente se faz isso, tá ok? Então o meu x1 vale menos 5 e o x2 vale mais 5, ok? Bora para a terceira, a letra B. A letra B, ela diz o seguinte. A letra B é mais fácil ainda. 2x ao quadrado menos 2. 2x ao quadrado menos 2 igual a 0, ok? Então o que a gente faz? Qual é o tipo dessa equação? Tipo AC. O que eu tenho que fazer quando acontece tipo AC? Pega o C, joga logo para outro membro. Então, 2x ao quadrado é igual, se ele era negativo, passa a ser positivo. Observa que esse 2 está me atrapalhando. Se ele multiplica, vai passar para o outro lado dividindo. X ao quadrado é igual a 2 dividido por 2. Logo, o teu x ao quadrado é igual a 1. Ok? Qual é o inverso da potenciação? É a radiciação. Então, o teu x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 nada mais é do que 1. Então, o teu x vai ser igual mais ou menos 1. E a solução para ela seria menos 1 e o mais 1. Ok? Aí eu vou fazer o seguinte, galera. Se você observar, toda a coluna do A até o G, ela é do tipo AC. Ou seja, você vai ter que resolver dessa mesma maneira que eu estou fazendo aqui. Concorda? Tem uma questão, tem a letra, deixa eu ver, é a letra R. A letra R é do tipo AB. Vamos resolver a letra R, então? Letra R é do tipo AB. 3x ao quadrado mais 18x igual a 0. Lembra? Tipo AB. Todas as vezes que acontecer do tipo AB, eu tenho que colocar em evidência, certo? E observa que 18 está na tabuada do 3. Então o menor número aqui vai ser o 3, certo? E depois vai ser o x. Então vai ser 3x que eu coloco em evidência e aí eu multiplico. Qual é o número que eu multiplico por 3x para que me dê 3x ao quadrado? Um eu já tenho aqui, falta outro, ok? Mais, qual é o número que eu multiplico por 3x para que me dê 18x? Olha só, o x eu já tenho, então eu não vou colocar nada aqui. Aqui eu só vou colocar número. Qual é o número que multiplicado por 3 vai me dar 18? Só pode ser 6, porque 6 vezes 3 dá 18. E eu não vou pôr o x aqui, porque o x já tem. Tudo isso igual a 0. Lembrando que o valor do x1 é o valor de fora. Então, isso aqui, ó, é o valor do x1. E o x1 de cara é 0. Nem precisa fazer conta. O x1 logo de cara vai dar 0. O segundo valor vai sair daqui de dentro, ó. O segundo valor sai de dentro do parêntese. Então vai ficar x mais 6 igual a 0. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Eu vou pegar o 6 que está no primeiro membro, jogar ele para o segundo membro com sinal oposto, né? Então vai ficar x igual a menos 6.
logo esse aqui é o meu x2. Então eu encontrei o meu x1 igual a 0 e encontrei o meu x2 igual a menos 6. Solução para ele, geralmente vem o 0 primeiro e depois vem o outro número, ok? Pode ser menos 6 primeiro e o 0, mas geralmente o 0 vem primeiro, tá certo? E tem o último lá, certo? Tem o último, a gente não tem muita página aqui para fazer, mas a gente vai dar uma... É a letra U. Tem a letra U, tem a letra T, tem a letra S, certo? São tipos AB. Eu vou fazer a letra S, eu vou fazer a letra U, que é mais simples, pelo tamanho do papel aqui. Letra U. Já está para terminar o papel. Então vai ficar x ao quadrado mais 4x igual a 0. Lembra que eu tenho que colocar em evidência. E aqui eu não tenho número para pôr evidência, mas eu tenho letra para pôr evidência. Então vai ficar o x. Eu vou abrir o parêntese. Qual é o número que multiplicado por x te dá x ao quadrado? Só pode ser o x. Mais, qual é o número que multiplicado por x te dê 4x? Só pode ser o 4. Tudo isso igual a 0. Só lembrando que o primeiro valor sai de fora, logo o teu x1 é igual a 0, e o segundo valor sai de dentro do parêntese. O x2 sai de dentro do parêntese, então vai ficar x mais 4 igual a 0. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Eu vou pegar o 4 que está no primeiro membro, jogar ele para o segundo, ele troca de operação. X é igual a menos 4. Logo, esse é o teu x2. Então, nós encontramos a x2 e encontramos o x1. Solução para ela, solução para essa questão, vai ser 0 e menos 4. Galera, espero que vocês tenham entendido essas questões, tá? Tentem fazer o restante, que tem muita equação para ser feita. Vocês ainda têm esse final de semana. Muita coisa boa vai acontecer. Eu tenho fé em Deus. Que Deus abençoe a família de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe o lar de vocês. Amém? Um beijo, gente. Fui.